Amém, amém. Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Esse que vos fala, irmão Wesley Portes, levanta até os filhos de Deus a estatura de um varão perfeito. Eles não sabem quem é a estatura de um varão perfeito. Eles estão esperando o pastor pregar para trazer à igreja a estatura de um varão perfeito. A estatura de um varão perfeito veio. A pedra de coroa já desceu, é o ministério, a mensagem parada na brecha, parágrafo 77, né? Após a Bíblia ter sido interpretada completamente. Então, se a Bíblia foi interpretada completamente, veio a estatura de um varão perfeito. Então, agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, isso abriu o topo da rocha, que tinha a forma de uma pirâmide. Mas que coisa! A noiva come, irmão Jatiniel Pereira, a noiva come. Agora, dentro dessa pedra branca, 7 trovões, novo nome, cordeiro fora do trono, a noiva está comendo essas coisas agora, ministério do Filho do Homem. E vocês não sabem nada sobre isso. Eles comem o quê? Eles comem comida que o pastor dá para eles no final de semana. Escravizou esse povo dentro desses tabernáculos. E eles não podem ver a estatura de um varão perfeito que veio. Sejam bem-vindos à palavra Branham. Irmão José Geraldo, Deus abençoe. Muito tempo. Coisa boa, né? Aparecendo mais homem agora. A minha alma procurou para beber água pura que sacia minha sede de viver. Oh, aleluia, hoje vejo quem me Irmão Zé Carlos, irmão Zé Carlos, irmã Salete, Deus abençoe, Deus abençoe. Irmã Rudinéia Portes, Deus abençoe. Família abençoada, irmã Tatiane de Jesus e família, Deus abençoe, Deus abençoe. Informa para nós quantos graus está aí em Pérola. salvou. Tão faminto eu estava. Mãe Dani Tenório, Deus abençoe, Deus abençoe. Mãe Dani, o irmão José está chegando primeiro, hein? Deus abençoe. A minha alma ansiava pelo pão da vida achar. A minha Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 6. A minha Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 6. Pão da vida que liberta e faz viver. Nunca falta, nunca falha. Meu Jesus, eu quero
Amém, amém. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus. A poder, a poder, a poder. Força e vigor. Que coisa boa, que coisa boa. 18 graus? Ah, então não tá tão frio aí, senão, a irmã. Que isso aqui? Aqui tá mais frio que aí, ué, eu acho. É, mas de manhã que a coisa é difícil, né? Mais difícil. Deus abençoe todos vocês. A gente está postando bastante reels também agora lá no YouTube. Se tiver um tempinho, passa por lá, dá uma curtida. Ajuda a gente, ajuda o canal. Tá bom? Agora eu comecei a postar reels também. De 1 minuto e meio, de 3 minutos, e está sendo bem recebido, tá bom? Então, seus irmãos aqui puder passar por lá, e na outra página, não nessa aí que vocês estão agora, é na outra, naquela que eu posto os cultos, depois que a gente sai daqui. Eu tinha um anúncio para dar, e acabei, deixa, depois a gente fala. A gente lembra. Quarto selo, 134. Quarto selo, 134. Eu acho que qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, um estranho. Qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, um estranho para o mundo, porque você foi transformado. Você é de outro mundo. A coisa é isso. Diz que não, os espíritos não batem. Seu espírito é do outro lado do abismo. Esta coisa aqui é tão confusa. Então, se você não é diferente, há algo errado. Você ainda está preso às coisas terrenas. E você deveria ter a mente voltada para o céu. E o céu vive pela palavra. Então, quarto selo, 134. Seja bem-vindo, irmã Elvira. Seja bem-vinda, irmã Irene de Fátima Oliveira. Irmã Elvira Cavalcante. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Que Cristo nesse dia, que a palavra branda nos ajude um pouco mais através deste ministério. Porque essa mensagem é difícil. Difícil assim para o mundo, porque ela é uma mensagem exclusivamente para a noiva. Somente a noiva conhece a voz do noivo. Antes ela abriu o braço, salvava a assembleana, salvou Batista, salvou Presbiteriano, antes de 63. Mas quando Cristo desce no monte pôr do sol, deixa eu só baixar de novo aqui meu fundo musical. Quando Cristo desce no monte pôr do sol, a porta fechou. Coisas que o profeta aprovava antes, coisas legais, com selos
foi fechada a porta. As pessoas não entendem. Por isso que somente a noiva ouve o chamado do Filho do Homem. Lá, nós mostramos isso. Amanhã a gente deve entrar um pouquinho mais sobre isso. Lá, nos dias de Jesus, era a morte literal de Lázaro. Aquilo foi um tipo para mostrar hoje. A palavra brana chamando a noiva, ressuscitando a noiva do meio dos mortos. A palavra ressuscita a noiva, tira ela para uma nova mensagem. Aí você traz seus velhos pensamentos, suas velhas maneiras, seus velhos costumes. Não dá certo. Seria bom, às vezes, até a pessoa mudar de cidade, se fosse o caso, de estado. Vou começar uma vida nova. Estou falando que precisa, mas seria bom. Se a pessoa conseguisse sair para começar uma nova vida, fazer igual Ruth. Começar uma vida nova, completamente nova. Porque não vai para frente. Não move, quer ver só aqui, quarto cedo. 51. Então, eles não conseguem ouvir a voz. Ouvir é entender. E eles ficam patinando dentro da mensagem. Ouvir é entender claramente o que o profeta está dizendo, está falando. É o que eu acabei de ler. Os do céu vivem pela palavra. A palavra está no céu. A palavra está na terra. Não tem outra. Não tem sensação. Não tem sonho. É gostoso. Sim. Bom sonhar. Ter visão. Bom. Pular, gritar. Bom, na palavra. Ter emoções. Nós somos humanos, nós precisamos de emoções. Mas o céu vive pela palavra, pela obediência da palavra. Então alguns não caminham. Eles não conseguem. Eles até saem. Como o profeta diz, que saiu. Olha para vocês verem, saiu do Egito 2 milhões. Ou mais, um pouco. Só de homem. Quando contava homem, não é criança. Não contava mulher, não contava criança. Só homem a partir dos 18 anos. 600 mil homens. Eu acho que é isso. Vê para minha irmã Eliane. Que saíram do Egito. Só homem. Se não for difícil, se for, deixa. Fora que em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas por que eles não entraram? E Deus não matou sem chance de salvação. Todos foram para o inferno. Todos estão no inferno. Fala. Isso mesmo. Aproximadamente 600 mil homens a pé. Sem contar mulheres e crianças. Saiu multidões com essa mensagem. Olha aqui no Brasil. O balanço que foi feito. Graças, não estou falando que quem veio de lá, porque eu também vim, eu passei por lá. Mas graças a Deus para essas pessoas que não conheceram Joaquim Gonçalves. Não conheceu o pastor de Joaquim Gonçalves. Graças a Deus. É mais fácil para eles. Não estou falando que quem, porque eu conheci, eu tive lá. Que está sempre preso com esse povo. De um jeito ou de outro. Está sempre amarrado neles. E não pode voar. Não sai. Não pode sair para a nova mensagem.
que é completamente nova, coisa que o profeta concordava lá, passou a não concordar aqui. Oh, que milagre, gente! Você vê o Mar Vermelho abrir, passar no meio, ver a coluna de fogo, parar os 600 mil homens de Faraó, 600 carros, 600, não lembro quanto, mas parou multidões de carros de Faraó. Ver Deus abrir o Mar Vermelho através do profeta de Deus. Será que você já viu algum milagre? Logicamente que não. Desse tamanho. 40 anos, sem calçado gastar, sem precisar trabalhar assim para comer. Eles trabalhavam bastante. Codornizes de manhã, codornizes à tarde, mas Deus se enfureceu com isso. Porque esse cara com saudade do Egito, das paneladas de carne que tinha no Egito, no alho do Egito, nos temperos do Egito. Era 4 dias de viagem, eles estariam dentro de Canaã. 4. Deus se enfureceu tanto com eles que fez Moisés rodar com eles no deserto 40 anos para matar todos aqueles. Somente os filhos deles é que entraram. E Deus vai tratar você diferente. Você é uma pessoa tão especial que Deus vai... Eu sou tão especial. Deus não muda os seus métodos. O jeito que Deus agiu lá em Gênesis é o jeito que Deus age hoje. A palavra que Deus deu para lá em Gênesis é a palavra de hoje. A palavra que Deus lá em Moisés, ela vale hoje. Estou falando de leis e costumes que Deus deu para aquela geração. Quarto, 51. As pessoas se enroscam completamente com a mensagem do dia. Porque eles querem trazer velhos costumes. Pessoas que nunca souberam o que é nascer de novo. Nunca tiveram a natureza mudada. Não sabem o que é isso. São briguentos, pirracentos, ciumentos, encrenqueiros. A graça. Mas a graça não te limpou. Lógico que a gente sabe que você vem. Foi como Deus disse lá para Lázaro. Agora, a gente veio todo amarrado, cheio de uma múmia que passava lenço em volta, pano. Lázaro saiu todo amarrado, desatado. Mas a mensagem não te desata. A mensagem não mexe com você. Onde é que está aqui? Deixa eu ler de novo. Onde é que está? Onde é que está, seu Wesley? Onde é que está? Eu acho. Corte 134. Que qualquer cristão que nasceu de novo, de certo modo, ele é um estranho. Não estranho porque ele não sabe conversar, não estranho porque ele é meio doido, não é esse tipo de estranho. Isso aí está cheio na rua. Pessoas psicologicamente abaladas, que teve infância difícil, que o pai foi assim, que a mãe foi assim. Está lotado, o mundo está cheio disso. Não é isso. E todos nós trazemos traumas de infância, uns de um jeito, outros de outro. Vou deixar cada um contar a sua história aqui, nós vamos chorar a noite toda. Não é isso.
Eu acho que qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, estranho para o mundo. Não anda junto. Por quê? Porque você foi transformado. Você é de outro mundo. Essa mensagem hoje. Seu espírito é do outro lado do abismo. E esta coisa aqui é tão confusa. Essas pessoas aqui são tão confusas. Então, se você não é diferente, há algo errado com você. Se as pessoas do mundo gostam de você, tem alguma coisa errada com você. Eu falo assim no sentido de morar junto, de estar junto, de viver junto. Alguma coisa está errada. Não tem atração. A coisa aqui está tão confusa. Então, se você não é diferente, há algo errado. Você está preso às coisas terrenas. Tais e terrenos, tais e terrenos. Os terrenos, pensa em coisas terrenas. Celestiais, pensa em coisas celestiais. Lógico, a gente come, a gente bebe, a gente luta, batalha. Deus sabe disso. Se você não é diferente, alguma coisa está errada. Você está preso às coisas terrenas. Você deveria ter uma mente voltada para o céu. Onde é o céu? O céu é a palavra, no seu dia. O céu vive pela palavra. Quarto selo, 134. E eu estou com o quarto selo aberto, 51. Então, veja, começou uma nova mensagem. Mandenise que chegou depois. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Ontem à noite verificamos o primeiro selo. Saiu o cavaleiro. Acreditem, eu não sabia disso antes. Selos é coisa nova. O profeta não sabia nada de selos. Ele foi gradativamente, cada noite Deus ia abrindo um selo nele. Aí depois que ele saiu do tabernáculo grande, que ele começou a olhar para trás e ver. Acreditem, eu não sabia disso antes. Nenhuma destas coisas. Por isso que aí depois, quando ele estava lá, um mês depois, irmã Liane, vê para mim quando foi que ele pregou. Faça favor. Aquele que está em vós. Goiânia. Mensagem aquele que está em vós. Veja qual foi o dia que ele pregou. É que ele pôde ver que 7 selos encerrou Novo Testamento. Dia 10 de novembro de 63. O Coisa tinha morrido? O presidente tinha morrido? Kennedy? Veio tudo junto. Porque ele tinha que morrer. Por quê? Porque ele obedecia à mulher. Dia 22. É tudo num pacote só. Tudo num pacote só. Veio tudo junto. Então, 700. Encerrou Novo Testamento. Quer dizer o quê? Começou uma nova mensagem.
o jeito de você adorar a Deus, o jeito de você se aproximar de Deus, o jeito de você orar a Deus, o jeito de você cantar, o jeito de você glorificar, o jeito, toda adoração foi mudada. Pensamento do profeta mudou completamente. Por quê? Começa uma nova mensagem. 77 parados na brecha, agora após a Bíblia ter sido interpretada completamente. Eles não sabem até hoje o que é Apocalipse 19. Eles jogam Apocalipse 19 lá para o milênio, lá para frente. Por quê? Por quê? Porque o Filho do Homem não fala com eles. Eles só conseguem ver a coisa natural da mensagem. Foi ontem que nós falamos? Antes de ontem? Eles não podem ver o elemento sobrenatural dentro da mensagem. Que começou aí. Acreditem, eu não sabia nenhuma destas coisas. Eu nunca o soube antes. E eu simplesmente não sei. Então, isso era para fazer o povo de Deus se mexer em cima disso. Se é que ouviu a voz do Filho do Homem. Está morto. Ressuscita. Por quê? Está no meio. Aquela morte lá, de novo. Aquela morte lá foi morte natural. Aqueles 4 dias. Jesus ouviu. Não veio no primeiro dia. Não veio no segundo. Lázaro tinha que morrer. Para que ele pudesse trazer Lázaro de entre os mortos. A mesma voz, a mesma voz, a mesma voz. Que chama Lázaro, chama a noiva, não a esposa. Porque nós estávamos mortos. No meio de pastor, no meio de igreja. No meio dessas coisas todas, essas coisas todas do mundo, nós estávamos mortos no meio disso. Se é que você não continua morto. Se é que eu não continuo morto. Não estou aqui pregando para julgar ninguém. Verificamos que o cavaleiro... Porque, por isso, você não pode trazer pessoas a um jugo desigual. Por isso que Deus, não sou eu. Se eu sou o problema, Deus me tira. Deus vai tirar a pessoa. Deus vai só tira. Porque tem que ter um grupo crendo do mesmo jeito, amando um ao outro. O profeta diz na mensagem, quando essa noiva souber quem ela é, 54 quartos para a gente chegar onde eu li. Não danifiques o azeite e o vinho. Eles não podem tocar no azeite e no vinho. Que é no cavalo preto. Foi quando Roma começou a cobrar pelas indulgências. Começou. Ontem à noite tivemos a abertura do 3º selo. Primeiro foi um cavalo branco, o próximo foi um cavalo preto. Verificamos que os cavaleiros eram o mesmo cavaleiro o tempo todo, que é o anticristo desde o início. Ele não tinha nenhuma coroa, mas recebeu uma mais tarde. E verificamos que então ele recebeu uma espada para tirar a paz da terra. E verificamos que ele fez isso. Eu não sei como é que pode uma pessoa gostar de... Não de católico, desse sistema católico.
Deus odeia isso. Não só os católicos, como os protestantes. Esse sistema de igrejas. A pessoa pode entrar no meio desse, ele não ouviu a voz. Então ele introduziu dogmas de doação à igreja com dinheiro, pesando, cobrando dinheiro. 2 dinheiros por aquilo, mas foi proibido de tocar no azeite e no vinho. Agora eles não podem tocar também. Aí vamos deixar o profeta explicar para nós um pouco mais sobre esse azeite e vinho. Então nós paramos ontem à noite com a ilustração de que o azeite e o vinho era o efeito. Pode ter parecido um pouco rude, mas é exatamente a verdade, está vendo? Então nós paramos no poder do vinho. E o que o azeite representa o espírito. O vinho representa poder, que vem ao crente, que está batido, fraco, desanimado. E o vinho é o espírito. Suponho que vocês anotaram, vocês encontrarão na fita, se não anotaram. E onde encontraram, o azeite sempre simboliza o Espírito Santo. Como as virgens loucas sem azeite e as virgens prudentes com azeite, que é o Espírito Santo. Claro que não podemos trazer todas as escrituras a respeito, há coisas que nem se pode falar delas, demoram demais. Mas procuro colocar, fazer um quadro aqui para que as pessoas possam ver. Agora, como o azeite simboliza o Espírito Santo, então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados na adoração. Como é que você pode adorar a Deus sem azeite e sem vinho? Um crente frio, gelado, indiferente. Indiferente para o que Deus está fazendo. Indiferente para a hora que nós estamos vivendo. Verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. Sempre relacionados à adoração. Você adora a Deus através do azeite e do vinho. Vamos ver o profeta. O vinho, como eu disse, o vinho veio a mim. Que o vinho simboliza é o poder de Deus do estímulo pela revelação. E isso é que dá vida para nós, que te deixa alegre, que te deixa feliz. Espero que você tenha bastante dinheiro, que você tem. Mas mesmo que não tenha, ele te dá essa satisfação, ele te dá esse estímulo. A pessoa só tem estímulo se tiver dinheiro. É o poder do estímulo pela revelação, está vendo? Isso é quando algo foi revelado. Isso dá estímulo ao crente. É o que me faz. O que você acha que me faz pregar todos os dias aqui? Ai de mim se não fosse o estímulo da revelação. Ai do Wesley. Dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. Está vendo o poder da revelação? É um mistério, não se pode entendê-lo. Veja, mais adiante. Deus desce, revela, vindica. Lembre-se, se a verdade é revelada, também ela é vindicada. Deus constantemente, não importa inteligente, quão inteligente, 59, 400. É o que a gente sempre tem falado, não importa quão inteligente a pessoa pode ser, quão brilhante a pessoa pode ser em sua mente. Se Deus não respalda o que ela está dizendo, algo está errado. Por quê? Porque a palavra, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus e disse, venham moscas, as moscas vieram. Que venham rãs, as rãs vieram. E se ele dissesse, venham moscas e elas não viessem? Não foi a palavra de Deus que disse, foi só ele que falou. Ele podia ter pensado que haveria mosca, mas não veio mosca. Meu Deus do céu. Quando Deus diz a você alguma coisa,
vai, faz isso, eu estarei nisso. Por quê? É a minha palavra, é a palavra dele. E ele mostra na Bíblia, então Deus sustenta isso. E mesmo se não estiver escrito na Bíblia, Deus sustenta o que ele diz. Não precisa estar escrito na Bíblia. O profeta falando, porque o profeta é a Bíblia. Eles não entendem isso. Vou ficar com a Bíblia, não vou ficar com o profeta. Tchau. Eles não entendem que o profeta é a Bíblia hoje. Se não estiver escrito na Bíblia, mas o profeta falou, é Bíblia. É o que o diabo quer fazer. Vamos ficar com Jesus. Não está escrito Brana, novo nome. Apesar que está. De várias maneiras. Eles não podem ver. Como não poderiam ver João Batista também. Isaías falou dele, que ele viria. Todos os montes seriam aplainados. Estão esperando os montes de Jerusalém ser. Vai haver grama para tudo é quanto é linguagem de Deus. Para eles não entender mesmo. Os montes eram eles que seriam aplainados. As pessoas. Meu Deus do céu. Se é fora disso, é revelado aos profetas. Todos os mistérios de Deus são dados aos profetas, somente a eles. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente. O outro não tem estímulo. Não tem estímulo. Por quê? Porque o poder do vinho natural é para estimular. Olha esse mundo aí. Olha esse mundo natural. Como eles gritam nesses estádios, tomando vinho, tomando champanhe, tomando cerveja nesses camarotes. Olha o que essas mulheres fazem. Olha o que eles fazem no carnaval, através do estímulo do sexo pervertido. Olha o que as crianças estão fazendo, dançando músicas sensuais, menininhas de 2, 3 anos, estimuladas pelo sexo pervertido. Olha o que as velhas estão fazendo hoje, as idosas estão fazendo hoje. Olha o que os idosos estão fazendo hoje, estimulados pelo dinheiro, pelo poder do dinheiro. Pelo poder da champanhe, pelo poder do vinho. Isso é para trazer uma pessoa que está toda desanimada. Se você está desanimado, você lê a mensagem. Se você está desanimado, você vem, você ouve um culto desse, você fica animado, você fica cheio de estímulo. Glória! Você não precisa julgar. Você não precisa apostar. Você não precisa buscar bilhete premiado em lugar nenhum. Eu nem pego essas coisas mais. Aqui você não quer concorrer, eu não quero concorrer a nada. Não quero rifa, não quero nada. O que tiver que chegar em mim, Deus vai trazer. Agora, irmão, não peço nada. Se quiser dar, você dá. Pelo estímulo do Espírito Santo. Mas não vou te pedir nada. Lá no princípio não tiveram que pedir nada. Que Deus me ajude a nunca fazer isso mais. Se é que eu fiz alguma vez. A não pedir mais nada. A não falar mais nada. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Há um poder da revelação, da palavra, que dá estímulo, que dá gozo ao crente. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é sentir prazer com o profeta. Há um poder da revelação, da palavra, que dá estímulo, que dá gozo ao crente. Estímulo de satisfação.
o estímulo de que ele está vindicado, que ele está provado, de que é verdade. É chamado na Escritura, se queremos ver isso, vinho novo. Sempre nos referimos a isso. Eles estão embriagados de vinho novo. Está vendo? Vinho espiritual. Acho que seria a melhor interpretação, seria vinho espiritual. Como o vinho natural revela-se em poder, estimulando. Isso faz o vinho novo, quando revela a palavra de Deus, que é espírito. A palavra de Deus é espírito. Se você lê a palavra de Deus, ela é espírito, ela entra em você. Não precisa ouvir. O diabo quer tirar isso aqui. Essas igrejas frias, geladas, sentada lá ouvindo um pastor apertar o play. O diabo fez isso com eles hoje. Arrastando multidões. Isso não me pega, Satanás. E faz isso em nome de tabernáculo Brana. Mentira do diabo. Só existiu um tabernáculo Brana na terra. Esse aí é falso, é mentiroso. É dinheiro atrás desse tabernáculo Brana. Esse tabernáculo Brana aí é mentiroso. Só existiu um tabernáculo Brana, ele está atrás de mim, que é o profeta. O profeta é o tabernáculo Brana. Quando o profeta morreu, morreu o tabernáculo Brana. Por isso que Israel ficou 400 anos mortos, 400 anos sem profeta. Tabernáculo Brana é o profeta. Morre o profeta, morre o tabernáculo Brana. Nunca mais um morto ressuscitou. Engana os trouxas, os coitados. Não engana os filhos de Deus. Vejam, a própria palavra é espírito. Vocês creem nisso? A própria palavra em si, ela é espírito. Quando você a toma. Vamos ver São João 6. Vamos ver. Isso aqui desmascara eles. Desmascara toda a igreja, todo o sistema religioso. Aonde um homem coloca para ter alguma ideia, o diabo está por trás disso. Vamos ver São João capítulo 6, vamos ver. Alguém disse, vamos ver se Jesus disse isso ou não. São João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Eles acham que sim. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Glória. A própria palavra, quando ela é recebida através do Espírito, ela é vida. 67, o quarto selo. A própria palavra é Espírito, e Espírito em forma de palavra. Quando ela é vivificada ou trazida à vida, o Espírito da palavra se põe a trabalhar, atua. Está vendo? Veja que um pensamento tem de ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. Deus pensou. São 3 coisas para a revelação. Com Deus, símbolo, profeta. Isso está no primeiro selo. Com Deus ninguém sabe nada. Símbolo. Depois, profeta. São 3 coisas. Um pensamento tem que ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. Então, quando um pensamento é expressado é uma palavra. Agora, este pensamento de Deus que Ele colocou na palavra, então quando recebemos dele, torna-se uma palavra. Mas eu tenho que receber dele. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou, aconteceu. Está vendo? É assim que realmente vem de Deus. Verificamos que isso estimula, dá gozo, dá prazer. Por quê? Porque a palavra de Deus, alguém casaria aí se não fosse para ter prazer? Paulo diz, grande esse segredo, grande esse prever, grande esse segredo.
o marido não desfraude a esposa não desfraude o marido. Você acha que Deus ia desfraudar-nos numa hora como essa? Não ia dar prazer para nós numa hora como essa? Não ia dar satisfação para a sua igreja numa hora como essa? Verificamos que isso estimula, dá gozo, porque a palavra de Deus, o vinho novo, quando revela a palavra, traz gozo imensurável. Você banca o doido algumas vezes, o bobo. Traz tanto gozo que você fica transbordando. Eu sei que há muito fanatismo. Pessoas desordenadas só fazem isso quando a música é animada. Só vê se pulando através de música. Vê se você vê alguma igreja pulando sem música. Só são estimulados através de música, através de barulho. Cessa a música, eles cessam. Isso não é de Deus. Eles só fazem isso quando a música é animada. (72), quarto selo. Agora, começa trazendo a palavra. O que é isso? O que realmente traz? É vida, é a palavra. Isso traz gozo, traz estímulo do vinho novo. Está vendo? Está vendo? Isso foi o que aconteceu no Pentecostes, quando a palavra foi vindicada. Jesus disse em Lucas 17, Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Subi a Jerusalém, esperai. Qual foi a promessa do Pai? Joel 2, 28. Isaías 28, 19. Haveria lábios estranhos, outras línguas, todas essas coisas. Subiram, saíram de lá, ficaram transbordando. Eu preciso achar algo aqui, oh meu Deus. Eu preciso achar aqui que não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. 81. Eu pulei aqui o Pentecostes, tá? Para ver se eu consigo chegar. 19:48. Deus do céu. Quando ele, o Espírito imortal de Cristo, se torna seu Salvador pessoal e o transforma e faz que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário. E a esta palavra algo aconteceu. É isso onde o profeta nos guia. Mas quando a pessoa imortal, o Espírito de Cristo, se torna seu Salvador pessoal e faz que o seu ponto de vista siga diretamente ao Calvário, e a esta palavra, algo aconteceu. Ninguém terá de dizer nada acerca disso. Você sabe quando aconteceu. E o vinho novo traz revelação. Então é revelado. Foi assim que aconteceu no Pentecostes. Foi assim que aconteceu. Irmã Liane, me ajuda aqui. Tá. Achei, irmão, achei. Mas não vai dar tempo de chegar onde eu quero. Puxa vida, quero chegar na águia, no profeta. 49 minutos. 84, quarto selo. Paremos aqui por um minuto. Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens, que eles praticamente todos selaram seu testemunho com sangue. Por quê? Eles tinham esse estímulo. Eles tinham o Espírito Santo por trás desse estímulo. Não importa o que viesse, ou quando viesse, eles nunca o deixaram. Pedro que o negou diante de criadinhas, diante de criados, blasfemando, praguejando. Nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Agora, depois cheio de vinho e de azeite, quando eles levaram ele para ser crucificado, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo.
o covardão Pedro. Eu falei com a irmã Eliane, as pessoas hoje têm vergonha desta mensagem. O que está acontecendo é isso. Porque ninguém prega, ninguém conhece, não pode identificar nada. A maioria das pessoas, espero que não seja com alguém que esteja aqui, mas a maioria tem vergonha. Porque a palavra no seu dia sempre trouxe vergonha. As pessoas tinham vergonha de Jesus. A revelação ficou tão vindicada que eles morreram, selando o testemunho com o próprio sangue. E vemos a promessa dos últimos dias. E aqui a vemos vindicada bem diante de nós, o profeta. A vinda do Espírito Santo, as obras que ele devia fazer. Encontramos isso bem no nosso meio. Está vendo? Que coisa! Quando um crente real, verdadeiro, sincero, quando um crente real, verdadeiro, sincero, predestinado, quando essa luz bate nele, essa semente faz assim, ó, para vir. Aquela mulher junto ao poço, aquele sacerdote dizia o diabo, um adivinho, lendo os pensamentos da pessoa, mas quando aquela pequena mulher, aquela semente predestinada, quando aquele bateu nela, trouxe o que tinha ali para vir. E este espírito de anticristo nos últimos dias, que é denominacionalismo, eles querem mostrar o anticristo como Roma. Não, Roma foi quando saiu, Roma agora é a besta, está entrando para ser besta, não o anticristo. Não engana ninguém. Provamos. Denominacionalismo é anticristo. O que é denominacionalismo? É um homem na cabeça de alguma organização religiosa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso é denominação. Empurrando as coisas goela abaixo das pessoas. Então isso é o anticristo hoje, dentro da mensagem. Se você for embora daqui, sem ver que isso é verdade, algo está errado com você. Se você sair daqui dessa noite, e ainda crer que o sistema denominacional não é anticristo, quando está absolutamente provado pela história, pela Bíblia, por tudo, o anticristo é anticristo, e Roma é o cabeça deles. E as igrejas são suas filhas. Os tabernáculos são filhos de Roma. A VGR é filha de Roma. Porque foi um sistema que Roma implantou na terra. Sistema de igreja. Não engane ele. E ambas são lançadas no inferno. Roma e essas igrejas, todas elas. Se igreja fosse de Deus, o profeta tinha deixado igreja para nós. É o anticristo. E nesses dias que estamos vivendo, isso deveria trazer gozo. Você saber dessas coisas. Isso deveria trazer gozo inefável, glorioso. Você vê essas coisas sendo reveladas. E aquela pequena mulher, tão logo isso atingiu, a semente brotou. Glória! E a Bíblia diz que nos últimos dias esse anticristo enganaria o mundo inteiro. Só um pequeno número cujos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando esta verdadeira vindicação da verdade revelada da palavra de Deus brilhar sobre esse coração, ele procurará água mais rápido com o Espírito Santo, tão rápido.
Meu Deus do céu, eu pudesse. 97. Como o doutor Oliveira, suponha que ele está aqui, no encontro, em algum lugar. Não vejo. Ah, está lá atrás, o irmão diz, ele está aqui. Irmão Oliveira, que escreve livros para o profeta. Ele está aqui. Um dia ele me enviou esse bilhetinho acerca de Irineu. Quem foi Irineu? Irineu foi o terceiro mensageiro. É o da Pedra Branca. E que já viu um novo nome. Eu escolhi Irineu porque incontestavelmente, para ser o anjo daquela era, Irineu disse, quando esse último membro do corpo tiver entrado, olha Irineu falando do profeta, acharam nos escritos de Irineu. Irineu sabia que Brana viria. E estão atrás aí do último eleito. Tanto que o diabo enganou eles. Essas fitas vai achar o último eleito. Vamos tocar fita para achar o último eleito. Olha ver o que o profeta fala aqui, deste último eleito. Ele diz, quando esse último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada neste tempo. E aqui está. Glória! No quarto centro. E estão atrás do último eleito. Vamos colocar as fitas. Vamos pôr as fitas. Pastores, põe as fitas no púlpito. Vamos achar o último eleito. Olha como é que o diabo enganou eles. Como enganou aquele povo lá no tempo de Jesus. Nesta última, quem escreveu? Irineu. Irineu, terceiro mensageiro. Irineu escreveu essa notinha. Acharam, profeta achou, mão livreiro achou. Quando este último tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada neste tempo. E aqui está. Glória! Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? E agora, como é que faz? Termina? Ah, meu Deus do céu. Estou pulando Davi, estou pulando Davi, estou pulando aqui um monte de coisa. Eu queria achar agora aqui. Deixa. Por isso que Davi, quando ele viu a arca voltando, a palavra voltando para casa, quando você vê essa palavra voltando para a sua vida, e quando Davi viu a arca chegando, sabe o que ele fez? Ele ficou tão repleto da sua taça, que ele começou a transbordar. Quando você vê essa palavra entrando na sua vida, essa mensagem entrando na sua vida, começa a transbordar. O estímulo, quando ele viu a palavra sendo revelada novamente a Israel, ele dançou no Espírito, em volta. Ele dançou tanto, mas tanto, que ele ficou nu. Olha, irmã, acabei de falar, deixa eu voltar. E agora? Daqui a pouco, ó, eu mando para vocês, tá? Eu estou perdido aqui, eu preciso terminar o culto. Irmão, mas não adianta mostrar isso para eles, tá? Isso é para nós. Aí eu vejo, a irmã vai ver. Não vê. Davi pulou para lá, pulou para cá, pulou para lá, pulou para cá. Quando ele viu a palavra sendo revelada novamente a Israel, ele dançou no Espírito, em volta, ao redor. Eu vou mandar, irmão, pode deixar. Irmão, tem mais umas 6. Amanhã ou depois eu prego só sobre o último eleito. Amanhã ou depois. Vocês têm que me cobrar. Fala, irmão Wesley, fala desse assunto. Gente,
A gente fala. Ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, ao redor. Que Mical, lá em cima da janela, ficou toda cheia de ciúme. Mas não é fácil mesmo. Vamos colocar no lugar de Mical. Mas Deus não levou isso em conta. A esposa de Davi viu ele dançando lá, semi-nu ou nu completamente. Eu sei que ele tirava as roupas. Ele não viu o que ele estava fazendo. Diante de Deus, de alegria. De ver a palavra voltar para Israel novamente. Que quando ele chegou dentro de casa, ela repreendeu ele. Devia ter vergonha o rei, diante das filhas de Israel, sem nenhum peixe. Esse homem estava assim a 200 por hora. Estava servindo ao meu Deus, que rejeitou o seu pai como rei. Davi sabe o que fez? Bom, naquele tempo era uma maldição terrível. Não pôde engravidar. Morreu sem ter filhos. Por ter brincado com Davi, por causa do estímulo de Davi. E quando você vê essas verdades, essa promessa para esse dia, você fica... Gente, ó, quer ver? Eu estava mostrando algo para a irmã Eliane aqui. Há o tempo já... Meu Deus, mais de uma... mais de uma hora, Senhor. Mical, obrigado, irmão, obrigado. Mical, deixa para amanhã. Senhor, obrigado por esses preciosos irmãos que estão do outro lado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nesta era em que a gente está vivendo, neste momento que a gente está vivendo. Obrigado porque a gente está podendo ver esta revelação neste dia, nesta hora em que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ajuda os nossos irmãos que estão do outro lado. Ajuda esse que está pregando, que é o que mais está precisando de Deus aqui, sou eu. Me ajuda, Senhor. Me dê graça, me dê bastante desse gozo, dessa alegria, para vencer essas horas tão difíceis que nós estamos passando. Me ajude a ajudar os teus filhos que estão do outro lado. A todos que vão ouvir depois. Que você seja abençoado com a palavra branda, com a mensagem deste dia, desta hora que nós estamos vivendo. Encha deste gozo e deixa Deus te ajudar nesse instante. Que o Filho do Homem, que a palavra do Filho do Homem, chame você de volta a uma vida cada dia melhor dentro dessa mensagem, dentro dessa palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmã, a vontade é continuar. A vontade é continuar. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe vocês. Não seja enganado pelo anticristo. Num abrir e fechar de olhos, subirei ao lar de amor. Irmã Denise e todos os irmãos, quarto selo 97. O irmão diz: Irineu, eu escolhi Irineu. Mas ele diz: quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, a coisa seria revelada neste tempo. E aqui está. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de anjos, um hino glorioso iremos cantar. A grande mesa sentar e cear, a meu Pai poderei dizer: obrigado
momento em que eu chegar lá,